Quando toda vez que eu subi no altar, foi para fazer pregação para empresário ou para família. E nessa igreja aqui, meu filho sempre fala pai, pai, pai. Então eu achei mais justo seria eu pregar para a família. Então hoje vai ser um culto da família. E como o culto da família, vocês sabem que aqui tem pai, aqui tem mãe, aqui tem filhos, aqui tem irmãos, aqui tem amigos. Tem muita gente aqui e tem muita gente que precisa decidir na sua vida. Então o título de hoje dessa pregação vai ser decisão. Alguém que tiver problema, seja familiar, seja saúde, seja como for, peça agora para que Deus resolva a sua vida. Mas para isso, a primeira coisa, você pode se assentar. A primeira coisa, peça decisão. A pessoa que decide as coisas da última hora, decide todo dia, ele decide errado, ele erra. Decisão a gente toma uma vez só. Então decida a tua vida, amém? E para essa palavra de hoje, é necessário só 2 versículos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42. Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42. Só essas 2 coisinhas bastam. Amém? Já abriu? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única filha, de uns 12 anos, que já estava morta. Amém? É só isso. Na Bíblia não diz quanto tempo que ela estava doente. E o que acontece? Quando Jesus estava numa multidão, tinha uma senhora circuncis que ela estava com um grande problema na vida dela, ela era estéril. E ela chegou e falou: Mestre, Senhor Jesus, me abençoa, me ajuda, porque a mulher estéril, naquela época, ela era amaldiçoada. E o marido, ele tinha direito a casar com a mulher, a ter uma outra esposa, para que ele pudesse gerar, para que ele pudesse prosseguir, construir uma família. E ela falou: Senhor, eu amo muito meu marido, conserva meu casamento, salva meu casamento. E Jesus respondeu: não responde. Você só me procura na hora que precisa. Tanta gente que está precisando, tanta gente que me segue, que crê em mim, e você assim. E daí ela falou: Jesus, eu preciso, Senhor, cuida de mim, Senhor. E daí o Senhor olhou por ela, e essa mulher salvou essa mulher. Ela antes falou: Senhor, as migalhas que caem, Senhor, o que tiver de sobra, Senhor, faz alguma coisa por mim. E assim Jesus olhou por ela, cuidou da vida dela. E vocês sabem, isso daí é uma decisão. A pessoa que decidiu, ela decidiu: eu vou atrás do mestre, eu vou falar com ele. Quem sabe ela uma vez ou outra, com um desespero qualquer, ela procurasse Jesus. Mas fora disso, não. Só que ela decidiu. E hoje, para quem está aqui, se tem algum problema, é decidir. Eu vou contar uma passagem pequena minha para vocês. Isso foi em 78. Não estou aqui para me gabar nada, estou falando para vocês simplesmente o testemunho do que aconteceu. Eu fui uma pessoa que trabalhei muito cedo, comecei com 13 anos de idade. E pulando tudo isso, eu comecei a namorar com 12 anos de idade. Namorei uma só pessoa e casei. Fiquei praticamente 7 anos de namoro, 7 anos de casado. E a minha vida era trabalhar 18 horas por dia, sempre foi assim. E a minha vida era de casa para o serviço, de serviço para casa, de casa para o serviço, de serviço para casa. Praticamente eu sou assim hoje também. E eu vivia exclusivamente para a família. Na época, a gente tinha um carro bom,
Eu precisei comprar um apartamento para provar que era homem, para poder casar. Porque ninguém acreditava em mim, porque eu tinha um cabelinho na testa. Naquela época lá tinha os mitos. Ele só me viu na terça-feira dessa forma. Mas a segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ninguém enxergava, porque eu trabalhava 18 horas por dia. Eu trabalhava numa discoteca, eu trabalhava num restaurante, eu vendia perfume. Vocês não vão gostar disso aí, mas é verdade, eu vendia cigarro americano, eu vendia disco. Então eu consegui comprar um apartamento praticamente um ano, Deus me abençoou muito. E eu vim uma tradição de família que a gente sempre creu em Deus. Seja de qualquer forma, sem falar em religião, a minha mãe sempre ensinou a gente crer em Jesus. E eu toda vez eu fiquei pendurado no barbante, porque eu sempre tenho um passo maior que a terra. Então, sempre as coisas eram difíceis para mim, mas eu conseguia. E, bem, casei. Quando cheguei em São Paulo, aqui em Águas de Lindóia, então eu tinha meu apartamento em São Paulo, construí uma casa aqui, e achei que Lindóia para mim estava pequeno. Que ou eu montaria um mercado ali, ou então um armazém não dava mais. E quem me supria muito era a Impap, que era a companhia de asfalto, que elas estavam fazendo asfalto de Lindóia Condição, Lindóia Itapira, Lindóia Socorro, e Lindóia Socorro, Lindóia Serradeira, Condição e Itapira. Então ali eu ganhei muito. E eu empreguei tudo que eu ganhava. Se eu ganhava 10, eu gastava 12, mas tudo em tijolo. E ali eu construí essa casa e em seguida já vi que a equipe ia embora e que as coisas iam tumbar. E daí eu decidi montar esse restaurante em São Paulo. Então eu aluguei a casa aqui para o Silvio Santos, que estava no loteamento dos Moreira, que é Ibiana, e praticamente isso aí me sustentava. E o que eu tinha, eu comprei um restaurante em São Paulo, peguei meu nome de sócio. E ali a gente tocou a vida, isso foi em 78. Eu cheguei em São Paulo em março. Quando chegou em 77, eu cheguei em março. Quando chegou em 78, um irmão meu de Águas de Lindóia liga para mim, falou, ele me chamava Bico na época. Falou, Bico, cuida da tua vida, porque tem alguma coisa errada. E a única coisa que não tem conserto para mim, me perdoe se eu estou sendo muito enérgico, é traição. Traição não tem jeito. Não dá mais ninguém obrigado a gostar de ninguém. Imagine vocês têm que viver com alguém que vocês não gostam. É muito difícil. Então, mas traição não dá. Não tem jeito de aceitar isso. E daí meu irmão ligou para mim e falou, mas só que você é meu irmão, fala para mim, cuidar da minha vida, cuidar do quê? Eu estou com a melhor vida do mundo. Meu negócio vai bem, tudo vai bem. Ele falou, não está bem não. E daí eu falei, alguma coisa da minha família não é. Eu falei, então daqui 2h30 ele vai no pé. Que era aqui em Águas de Lindóia. Eu vim para cá. Saí de São Paulo, era 10 horas da noite. Cheguei aqui, meu irmão falou para mim assim, assado. Eu voltei, passei na casa da irmã da pessoa, perguntei tudo que eu queria perguntar, eu já falo demais. E daí já liguei para o meu advogado, que eu tinha advogado a Pirapora, porque tudo que eu fiz nessa vida foi muito difícil. Tudo, não tem nada que eu consegui que foi de mão beijada. Tudo era difícil. Comprei um sítio de mansão, para vocês terem uma base. Eu comprei 22 alqueires e meio. Fui medir só até 12. Aí o que me salvou é que quando eu peguei, falei para a pessoa, eu estou 50% no ar e 50% eu estou daqui 30 dias na escritura. E daí, conforme eu fui subir, que eu mandei limpar o sítio todo, eu vi que a terra era muito pequena. E daí fui medir, deu tudo sair. Então daí foi uma briga danada, mas acabou tudo bem. O cara me deu mais 12 alqueires, que era nada possível, onde estava 7 pinas de água, onde estava o cafezal. Então Deus sempre me abençoou. Agora para você ver o que é decisão. Eu cheguei em São Paulo e peguei meu advogado e falei para ele, doutor Luiz, a situação é assim. E eu quero me separar o mais perto possível, eu não estou na minha casa, estou na rua. E como é que faz? Por 8 horas da manhã, tá bom você? Falei, agora de manhã? Isso era umas 4 horas da manhã, eu já tinha voltado para São Paulo. Eu fiquei uns 20. Aí eu voltei, ele já liguei para o doutor Luiz, ele fez tudo, ele tinha muito conhecimento, era um advogado muito bom, ele arrumou na João Mendes, eu fui lá em casa, conversei com a pessoa e falei para ela que se ela fosse dessa, disse que aquilo, e
tem muita gente que acontece isso, a mulher está vivendo bem e passa por si. Mas eu tinha 8 irmãos, e para mim era muito vergonhoso aceitar uma situação dessa. Que se ela assinasse uma separação, dizendo que a gente devia separar já há 5 anos, que a gente moraria em algum lugar e a gente ia cuidar da vida da gente longe, até todo mundo esquecendo o que aconteceu. E a pessoa foi nessa conversa, me contou tudo o que aconteceu, e assim que assinou, eu desci e falei para ela: olha, desejo toda a felicidade do mundo para você. Da maneira que foi partilhado os bens, você ficou com a metade que eu queria que tenha. Nunca mexa comigo por nada, e cuide bem de você, seja super feliz. Em troca disso, me deixe ser feliz também. E fui embora. Eu não fiz isso com alegria nenhuma. Vocês imaginem que eu tinha uma filha com 6 anos, que era uma bebezinha, que era a Adriana. Eu tinha um filho com 3 anos, que era o André. E vocês tinham uma situação estável, tudo mil maravilha. E teve aquele que põe o pé na rua e está indo na visão, sem ninguém, sozinho. Você já imaginou a tristeza minha, a vergonha minha? Por que aconteceu isso comigo? Eu nunca traí ninguém nessa vida. Nunca traí ninguém. Pelo Deus que eu sirvo, eu nunca traí ninguém. Então vocês imaginem o sofrimento que eu passei. E daí eu fiz um voto com Deus, por eu ter sido, Senhor. Se o Senhor te abençoar, se o Senhor te ajudar, Senhor, eu vou um mês, eu vou ficar clausurado aqui dentro desse restaurante. Eu tinha cada 15 dias, eu poderia viver as crianças. E quando eu falei isso para Deus, eu estava numa cama de solteiro, sozinho. Olha, eu não desejo para ninguém. E eu me sentia como se fosse um verme, sabe? Uma pessoa dispersada, uma pessoa que merecia. Porque eu só trabalhei. Não vou falar para vocês, a minha mulher, ela fez tudo na vida para mim. Mas pergunta para ela como era a vida da gente, era trabalhar. A gente tinha os nossos momentos, mas era muito pouco. Era 4 horas para ver ela, para me dormir, para me ver minhas obras, e depois era o resto do restaurante. Eu saía das 8 horas da manhã, voltava às 4 da manhã. E eu sempre pedia para ela, falei: bem, me ajuda. Nas piores horas, ela me ajudava, ela me acalmava, porque às vezes eu chegava meio revoltado, mas não sei nem o que estava. E daí, o que aconteceu? Estava na cama. E daí eu falei: Senhor, me abençoa, Senhor, porque eu estou derrotado, eu estou acabado, eu não mereço isso. E daí eu falei: eu vou ficar trabalhando 30 dias. Naquela época, carro era muito difícil, carro precisava pagar ágio, ele não podia estar em lugar nenhum. Essa época aí era o ano de 78. Quem lembra dessa época? Quem sabe? E na época não existia carro. Para você conseguir um carro, tem que ficar na fila ou pagar a ágio. E eu fui falar com um senhor que frequentava muito o restaurante, era dono da Sabrina, uma Volkswagen lá de São Paulo. E eu falei para ele: o senhor consegue me passar para mim igual o melhor que tiver? Ele falou: consigo. O que você quer? Eu quero o melhor, eu não sei qual que é. Ele falou: é passar TS assim, assim, assado. Eu falei: então é isso aí. Mas quantos dias vai? Me dá uns 20 dias aí. Então deu certinho o que eu queria. Então o que acontece? No restaurante existia muitas promoters. Promoter é a pessoa que vai promover marcas de bebida, marcas de uísque. E vinha aquelas manequins lindas. Vinha pessoas muito bonitas. Ali no Oscar Freire, desfilava ali, praticamente uma passarela. Mas não é aquilo que eu queria para a minha vida. Eu queria reconstruir aquilo que eu perdi. E eu pensei: quando eu vou para Águas de Lindóia, porque lá eu conheço o pai, eu conheço a mãe, eu conheço as pessoas, eu conheço todo mundo. Então eu vou saber onde eu vou cair, porque 7 anos de namoro ali eu ficava atracando tudo na cabeça. 7 anos de casado, eu errei. Eu não vou entrar em qualquer lugar. E ali eu estava no restaurante todo dia trabalhando, mas daí eu não saía do restaurante, eu ficava lá praticamente com um quartinho em cima, e eu dormia a maior parte das vezes lá mesmo. E o meu irmão Luiz Carlos chegou para mim e falou: como é que você está? E o Luiz Carlos estava com ele fininho, porque estava todo mundo triste. Eles estavam vendo que estava rindo por fora, mas no fundo a situação era brava. Eles já me conheciam, a gente já estava há muito tempo junto. Eu falei: olha, fica tranquilo, mas eu peguei o menino para criar aí, fica sossegado. Porque o cara tem
ele sempre foi meio mãozinha, sabe? Ele falou: você vai estar sossegado, você arruma uma governanta, você vai viver uma vida que pediu para Deus, né? Então eu nem queria, de uma forma ou de outra, me confortar. Eu falei: fica tranquilo, eu vou cuidar desse menino em tudo que você pensar. Já falei com essa prima, ela vai comprar um carro para ele. Eu falei: mas você está louco? Eu falei: sou eu, tenho 28 anos, tudo que eu quiser vou dar. Eu vou cuidar dele como se fosse a melhor pessoa do mundo. E aí eu fui no cabeleireiro, cortei o cabelo, arrumei a franquia, gostou muito, para trás. Arrumei as unhas, fiz a pele, o cara chegou, fui na pista, comprei roupa, a roupa que eu estava, era a última roupa que eu tinha da época antiga, deixei lá no vestuário lá para troca de roupa e vim embora para aquele embora. Então o que acontece? Viu o que é decisão? O que eu passei nesse vestuário está muito bonito, né? Mas vai lá na minha pele. Então o que significa a palavra decisão? Eu vim para a Lindóia. Quando Deus te move, aí você fala: mas eu não mereço isso. Eu não fiz por merecer, tá? Isso aí está errado para acontecer comigo. Às vezes, Deus já preveu o que vai acontecer na frente. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então, às vezes, uma pessoa te prejudica muito, mas Deus lá na frente já está preparando o melhor. E eu vim aqui em Águas de Lindóia passear. Pela primeira vez. Antes disso, tentei ver meus filhos 2 vezes. Só vim aqui para ver os filhos. Então ficou combinado com o Walter de Lindóia, pegava as crianças e trazia para me ver. E ele foi lá, não tem ninguém, a casa está fechada. Eu fui falar com o vizinho, disse viajar. Falei: está tudo bem. Eu subi no carro e fui embora para São Paulo. Fiquei aqui em Lindóia uma meia hora. Perguntei em Lindóia e voltar. Passou uns 15 dias, mesma situação. A casa não tem ninguém. E eu fui lá, perguntei para o vizinho. Perguntei para o vizinho e não tem ninguém que achava. Eu, envergonhado, machucado, arrebentado, humilhado, subi no carro meu, embora para São Paulo de novo. E daí chegou, isso já completou dia 30, eu me separei dia 1º de abril, dia da mentira. No dia 30 de abril, que ia virar para 1º de maio, que seria feriado, e daí eu falei: agora eu vou para o meu carro chegou no dia 30. No dia 29, no dia 30 chegou o carro. Coisa boa. Um tempo lá no pé, naquela época de 78, quanto tempo faz isso? Para vocês é antigamente, né? Para mim foi pouco tempo. E daí eu vim para aqui, com a corda pronta, né? Umas camisas de cabelo, tudo arrumadinho, mas tudo do jeito possível. Mas eu vou lá e vou frequentar lugares bons, quem sabe eu venho encontrar alguém bom. Quando eu chego aqui, eu já pensei em ir para Itapira.